É com alegria e prazer no meu coração que eu estou passando por aqui para deixar mais uma palavra de reflexão e uma oração para a sua vida. Eu hoje te convido, para estar aqui nesse espaço da minha casa, me acompanhando nessa palavra de oração, nessa reflexão. Eu quero já começar dizendo que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muito prazer, com muita alegria que eu gravo, que eu faço essa gravação e envio para vocês. E eu sempre peço ao Senhor que, quando esse vídeo chegar até vocês, que ele chegue assim como uma resposta de Deus. Talvez você esteja procurando, talvez você esteja precisando de uma direção. Quantas vezes, a gente ouve um pregador, ou a gente está na igreja, ou ouve uma palavra de reflexão, seja na internet, com alguém que a gente confia, com alguém que a gente já segue na internet, e aquilo vem como uma resposta para as nossas vidas. Eu falo isso com convicção, com toda certeza, porque acontece comigo. Então, eu tenho sentido de Deus em estar fazendo esse trabalho nesse tempo, sinto Deus me chamando, sinto Deus me direcionando. Eu quero te agradecer, você seguidor, você que ainda vai me seguir, eu quero agradecer muito. Eu sempre estou orando pela sua vida, sempre estou orando por aquele que já me segue e aquele que o Senhor vai tocar, vai me mostrar para que eles possam também me seguir. Mas vamos orar, vamos começar essa palavra antes de falarmos a palavra de Deus. Hoje é um texto maravilhoso. Nós vamos começar orando, consagrando a Deus. Eu vou consagrar a Deus a minha vida, eu vou consagrar esse momento aqui desse vídeo e eu vou consagrar a sua vida também. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, muito obrigada por esse dia, Senhor, que nós tivemos agora aqui, nesse momento que eu estou falando, é uma quinta-feira à noite na minha cidade. Deus, eu quero te agradecer de todo o meu coração, pelo dia que o Senhor me deu, pelo dia que o Senhor me concedeu, um dia de favor, um dia de graça, um dia de bênçãos, um dia, Senhor Deus, de tantos milagres. Pai, eu quero te agradecer pela minha vida, pela minha família, e eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Esses meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, que vão me ouvir em algum momento, Senhor, eu entrego a vida deles a Ti. Eu peço que o Senhor, ó Pai, haja com favor e graça sobre a vida deles, que o Senhor derrame da Tua bondade sobre a vida deles, e que eles possam ser muito abençoados. Pai, que enquanto eles estiverem ouvindo esse vídeo, eles sejam curados, Pai, eles sejam transformados, eles sejam restaurados, eles sejam completamente restabelecidos. Pai, eu te peço, encha-os de paz, encha-os de alegria, encha-os de felicidade. A palavra do Senhor diz que a nossa felicidade está no Senhor, a nossa paz é o Senhor, a nossa alegria é o Senhor. Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, com todas as forças e com a fé que eu tenho, eu me uno à fé deles. Eu te peço que o Senhor venha curar todos eles, que o Senhor venha restaurar, restabelecer a saúde deles emocional e física, Senhor. Em nome de Jesus, toca nos teus servos, curando, Senhor, nesse tempo. Muito obrigada pela tua palavra, que nós vamos ler daqui a pouquinho, uma palavra tão maravilhosa, uma palavra que nos traz direção e também nos traz, Senhor Deus, desafios para as nossas vidas. Muito obrigada por esse momento. Eu te agradeço de todo o meu coração e eu entrego mais uma vez a vida dos meus irmãos ao Senhor e a minha vida também. Eu faço essa oração, levanto esse clamor em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, nós vamos já ler. Se você já quiser pegar a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em João 9. Tá, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. É nesse livro e é nesse capítulo que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Nós já vamos dar continuidade ao vídeo. Eu gostaria de pedir para você, para não se esquecer de deixar o joinha para mim, o like, a mãozinha que fica logo aqui abaixo, só você clicar nela, você está curtindo o vídeo. Está dizendo para o YouTube que o vídeo realmente é relevante, é interessante, e o YouTube também vai recomendar a outras pessoas. Eu peço para que você se inscreva, se você não é inscrito. Se você está me vendo pela primeira vez, você nunca me parou para assistir qualquer vídeo meu, você parou agora e está me dando esse momento de atenção, eu digo para você, Deus acabou de me apresentar você. E você pode clicar no botão que está escrito aqui embaixo, inscrever-se. E toca no sino também, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, fazer uma oração, uma palavra de reflexão, você receba e seja abençoado. O que eu peço a Deus é para que eu seja uma bênção na sua vida. Esse é o desejo do meu coração. E eu peço também para que você compartilhe. Se você nunca compartilhou um vídeo meu, que você possa compartilhar nesses dias, colocar nos seus status do WhatsApp, você pode colocar nos grupos, tá? Mandar para um amigo, para um familiar. Eu acredito que sempre nós estamos precisando de uma palavra, né? Uma palavra de ânimo, de uma palavra de alegria. Hoje a palavra que nós vamos falar ela é muito interessante. Quantas pessoas precisam, estão carentes, as pessoas estão carentes de ouvir uma palavra dessa. É por isso que a gente sempre insiste, para que vocês mande e recomende a outras pessoas e que você também não se esqueça de dar o joinha, porque isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. É somente isso. Então vamos ler? Vamos ler lá em João,
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no versículo, começar do versículo 1, nós vamos ler apenas 3 versículos. Você já abriu a sua Bíblia? Se você pode, se você não pode, você apenas ouça, é a palavra do Senhor. Diz assim, ó, Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, na vida desse homem que nasceu cego. Você já viu alguém nascer cego e ficar curado? Olha, eu nunca vi. Eu nunca ouvi dizer, sabe? Pode ser que nós estamos com a medicina, a ciência está tão avançada, nossa, que maravilha que se isso acontecesse, né? Eu não sei se eu estou falando assim, uma besteira, se isso não é possível acontecer, bem, eu não sei. Eu sei que nós temos visto tantas com a ciência, né? Tem se multiplicado, e quando isso acontece para o bem das pessoas, louvado seja Deus. Mas olha, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Não tinha nada disso. Imagina esse cego, Jesus passar pela vida desse cego. Ele não procurou Jesus, ele não chamou Jesus como outros foram, procuraram, né? Porque ele era cego, talvez ele não pudesse sair daquele lugar. Ele estava ali. A Bíblia fala que Jesus, ó, ao passar, Jesus viu o cego de nascença, ó. Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Não foi ele que foi procurar, né? Como o cego Bartimeu, que gritava. Não, esse aqui, Jesus passou pelo caminho daquele homem. É claro que nós sabemos que Jesus sabia que iria passar por ali, Jesus quis passar por ali, para que uma obra fosse feita na vida desse homem. Jesus é assim, meu irmão. Jesus pode estar passando hoje aí na sua casa. Você vai deixar ele passar? Você vai deixar simplesmente ele passar sem você pedir, fica aqui, fica na minha casa. Tem muitos milagres para acontecer aqui, Jesus. Isso vai acontecer se o Senhor ficar na minha casa. Então, Jesus está passando. Eu estou dizendo para você, Ele está passando. Eu estou declarando, Ele está passando agora pela sua casa. Chama pelo nome dEle e Ele vai parar e Ele vai te dar atenção. Os discípulos falaram assim, olha, Senhor, quem pecou? Né? Olha aí a acusação, olha aí as perguntas que nós fazemos muitas das vezes que não tem resposta. Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais deles? Eu não sei se naquela época eles ouviam esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, eu não sei. Mas também, hoje em dia, nós podemos, em algumas situações, também, qual de nós nunca se perguntou, gente, mas o que eu fiz para que isso acontecesse? Gente, será o que a minha mãe fez lá atrás, não sei aonde, para que isso acontecesse? Sabe? Nós sabemos que, realmente, nós, muitas das vezes, nós sofremos algumas consequências por causa de atitude de outras pessoas. Isso é fato, isso realmente acontece. Só que nesse caso aqui, Jesus afirmou para os discípulos, olha, nem ele, nem os pais deles. Mas nós, muitas das vezes, ficamos naquele problema, ficamos olhando para a situação e muitas das vezes a gente acusa alguém. A culpa é sua. Foi você que fez. Se você não tivesse tomado essa decisão, a gente estaria passando por isso. Sabe, vem aquelas acusações, vem aquelas discussões, que quando a gente vai ver, não leva a nada, nem a lugar nenhum. Sendo que poderíamos o quê? Sentar. Vamos conversar? Vamos falar sobre essa situação? Vamos ver, então, como que a gente gerencia isso para ser resolvido? Há muitos anos atrás, eu e o pai do meu filho passamos numa situação, assim, bem complicada também, né? Que envolvia uma terceira pessoa. E nós ficamos também diante desse impasse. Mas, assim, quem foi culpado disso ter acontecido? Sabe? Então, assim, a culpa foi sua? A culpa foi minha? A culpa foi de quem? E a gente procurava recursos, né, daqui da terra, a gente procurava recursos nos médicos, na medicina, a gente foi, é válido? Com certeza, claro que é válido. Aí Deus colocou os médicos, colocou o avanço da ciência, colocou para nós mesmos, para nós, para o nosso benefício, para curar as pessoas, exatamente por isso. Mas eu lembro que a gente ficou durante muito tempo querendo resposta. Sabe, a todo profissional que a gente queria resposta. Mas por que aconteceu isso? Mas por que disso? Por que daquilo? Quando nós chegamos num determinado lugar, conversando com uma equipe muito grande de médicos, eles disseram para nós assim, olha só, pai, olha só, mãe, vocês querem resolver a situação ou vocês querem ficar procurando um culpado ou procurando por que disso, por que daquilo? Vamos fazer o que pode ser feito. Vamos aproveitar que agora está no início da situação e vamos tentar resolver. Vamos botar isso para funcionar, sabe? Aconteceu, aceita que aconteceu e vamos fazer, vamos tratar da forma com que a ciência hoje, a medicina hoje, nos disponibiliza para fazer. E foi aí que eu parei de ficar chorando, de ficar me culpando, de ficar achando que eu era culpada, ou o pai era culpado, quem era o culpado, e não, vamos agir. Isso já tem muitos anos, já tem mais de 20 anos, essa história que eu estou contando para vocês. Mas muitas das vezes é assim. E muitas das vezes o Senhor nos responde também, olha, ninguém é culpado. Isso aí é para a minha glória. Ele falou isso com relação a esse moço. Ele não disse aqui no versículo 3, ele disse assim, olha,
Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Porque logo em seguida, nós não vamos ver, mas logo em seguida, Jesus começa um processo de curar esse homem. Sabe? Foi de uma forma bem diferente. Um dia eu vou falar sobre isso também. Mas é isso que acontece. Jesus curou aquele homem. E ele falou, a obra de Deus, para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. E depois, esse homem, ele foi uma testemunha de Jesus. Ele testemunhou do Senhor. Ele falou, ele entrou em confronto até com aquelas pessoas importantes da época. Pode ser que o que você está passando seja para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Então, muda a perspectiva do que você está vendo agora. Muda esse modo de olhar, de ver. E vamos parar para analisar e conversar. Conversar com quem? Falar com quem? E para quem? E para quem pode resolver? E para quem pode nos dar direção? Quem pode resolver, nos pode dar direção? É Deus. É Deus que pode. Então, assim, muitas das vezes, foi culpa do filho, foi culpa do marido, foi culpa da esposa, foi culpa de não sei quem. Quando Jesus se perdeu, quando Maria e José foram apresentar Jesus para o templo, que voltaram, Jesus não estava, sabe? Eles procuraram ali, não acharam. Para tudo. Vamos voltar a Jerusalém, vamos lá buscar. Foi você que esqueceu. Foi você que não pegou, você que não segurou na mão. Olha, vamos resolver da forma de Deus. O Salmo 34 tem um versículo que diz, 34 não, 32. Tem um versículo que diz que Deus, ele nos instrui, ele nos orienta no caminho que a gente deve seguir. Ele nos dá a direção para tudo. Naquela época, 20 anos atrás, o Senhor me deu uma direção. Louvado seja a Deus pelo resultado, sabe? Disso tudo que eu estou te contando. A minha família sabe do que eu estou falando, sabe? Os amigos próximos sabem do que eu estou falando. O que Deus fez, sabe? Na vida desse nosso familiar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dessa mesma forma, eu profetizo que vai acontecer na sua vida, sabe? Deus vai te dar direção, Ele vai mostrar o caminho e isso que está talvez acontecendo com você hoje, vai ser para que a glória de Deus, olha que maravilha, vai ser para que você testemunhe mais tarde, igual eu estou fazendo aqui, para que você testemunhe depois, olha aqui, o que Deus fez na minha vida. Muitas das vezes você não vai precisar nem falar, as pessoas vão olhar e vão ver, nossa, como foi que isso aconteceu na sua vida, como foi que tudo isso aconteceu, que tudo se resolveu, que você está tão bem agora. É assim, mas quando a gente olha para Deus, pede direção e Ele dá. A palavra do Senhor diz que a gente vai passar por situações, mas que é para a gente ter bom ânimo. Ou seja, é para a gente declarar, não, estou vivendo isso, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou superar essa situação. É essa palavra que eu deixo para você nessa noite, nesta hora, nesse dia, nessa tarde, não sei quando que você vai ouvir essa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Se você está passando por uma prova muito grande, muito difícil, um momento de enfermidade física, emocional, não sei. Una a sua fé a minha agora e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, eu quero clamar ao Senhor, colocar o Senhor aqui, ó Pai, nessa nossa situação. Pai, eu vivo uma circunstância, meus irmãos vivem outras, e em nome de Jesus eu peço a Ti, entra com o Teu poder, entra com a Tua graça, com o Teu favor e cura, liberta, transforma. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ficar olhando para o culpado, não queremos acusar ninguém, nós queremos olhar para o Senhor e perguntar, Senhor, o que eu faço com isso? Como, para onde que eu vou, como que eu resolvo, de que forma, de que maneira. E aí, Senhor, nós seguirmos a sua direção. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço que a obra do Senhor possa se aperfeiçoar na vida deles. E eles mais tarde, Senhor, venham ser testemunhas do Senhor para outras gerações, para outras pessoas. Em nome de Jesus, cuida deles, Pai. Alegra os seus corações enquanto estão na prova, Senhor. Alegra, fortaleça, Senhor, para que eles possam ver. O meu dia vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. Em nome de Jesus, é o que eu profetizo, é o que eu declaro na vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Glórias, glórias a Deus. Receba, meu irmão, essa palavra de bênção, receba essa palavra de vitória na sua vida. Você não está sozinho, Deus está com você e Ele vai cuidar de você em todo esse processo, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até esse momento, receba essa palavra, não se esqueça de dar o joinha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito e não se esqueça de compartilhar. Muito obrigada, fica com Deus, Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.